As estruturas dessas religiões, sobretudo aquelas institucionais, são comandadas por homens, com tradições que têm os seus textos, em geral, escritos por homens, lidos por homens, interpretados por homens, mediados por homens, com uma maioria de mulheres praticando. Maria é há séculos o nome feminino mais pronunciado em todo o mundo. E isso se deve à força da devoção à mãe de Jesus. Nas religiões da Índia, deusas como Radha e Lakshmi também ocupam lugar de destaque, sendo lembradas e cultuadas em famílias de todas as castas e tradições. A presença do feminino sagrado se manifesta em diferentes culturas e tradições, revelando a sua força no mundo da fé e da devoção. Hoje no Religare, a conversa é com o jornalista e cientista da religião Romero Bittencourt Carvalho. Vamos falar sobre o sagrado e o feminino, um olhar comparado entre Maria e as deusas hindus. Romero, uma alegria receber você aqui. Bem-vindo. Para a gente começar a nossa conversa, qual que é esse lugar social das mulheres nas religiões? Professor, em todos os lugares do mundo, todas as religiões, as mulheres são maioria. Então, em tese, esse lugar tinha que ser bem mais destacado do que ele é. O problema é que as estruturas dessas religiões, sobretudo aquelas institucionais, são comandadas por homens, com tradições que têm os seus textos, em geral, escritos por homens, lidos por homens, interpretados por homens, mediados por homens, com uma maioria de mulheres praticando. E quando a gente vai entrar um pouco no que fala esses textos, aí a gente pode ver várias nuances desse papel da mulher, tanto no passado quanto a possibilidade que ele tem no presente. Só que hoje, com essa necessidade mesmo de uma emancipação feminina, de um maior papel das mulheres, delas discutindo de novo o papel delas nas tradições e às vezes até se libertando de vários lugares e buscando os seus próprios espaços, há uma urgência em reler esses textos, em reler essas situações, em tirar talvez da mediação masculina o papel da mulher, para que aí sim ela tenha um papel social que ela deveria ter nas tradições do mundo. Há 20 anos, o Religare busca compreender a diversidade religiosa e cultural. Quer rever ou assistir episódios anteriores? Acesse o nosso canal no YouTube e no Spotify, Religare, Conhecimento e Religião. E siga as nossas redes sociais, @TV Horizonte Oficial. Também conheça o Vox, o novo aplicativo da Rede Catedral. Por ele, você acompanha toda a programação da TV Horizonte e da Rádio América. Bem, eu não consigo não falar sobre como que é, sendo homem, discutir essa questão. Foi um desafio gigante mesmo, assim, porque primeiro meu orientador, ou seja, você tem que fazer um exercício muito grande de tentar ver o mundo a partir de um outro olhar, o que tecnicamente é praticamente impossível mesmo. Então, o que eu tentei fazer na pesquisa foi me cercar de autoras. Eu busquei falar mais a partir das teólogas, de pesquisadoras, do que de pesquisadores. Sempre que tinha uma pesquisadora e um pesquisador, eu dava preferência para a voz feminina, para tentar realmente entender aquilo a partir de um outro viés. Porque essa era uma questão fundamental na pesquisa sobre o sagrado feminino que eu fiz. Ou seja, o que elas têm a dizer sobre isso mesmo. E até na leitura masculina desses textos ficava claro a diferença, quando você comparava a diferença do olhar feminino para o olhar masculino, do olhar das mulheres e do olhar dos homens, era brutal a diferença. Então, eu tive alguns desses cuidados. Eu acho que uma questão essencial para poder fazer a pesquisa foi buscar todo o referencial teórico em mulheres e usar como um instrumental mesmo de pesquisa a teologia feminista. Isso salvou, acho que, parte da pesquisa. No início, eu achava que eu nem ia entrar nesses assuntos, assim, por incrível que pareça, dada a minha ilusão ali ao pesquisar sobre o feminino. Eu falei, não vou falar muito de teologia feminista. E de início foi pensar a figura de Maria na tradição cristã e a figura das deusas hindus. Como é que foi essa tomada de decisão, a escolha desse caminho? Eu percebi que tanto a tradição de devoção da Índia, que a gente chama de Vaishnavismo, que é uma das tradições do hinduísmo, das principais religiões do hinduísmo, quanto o cristianismo católico, em tese eles eram tradições que cultuavam uma divindade masculina. Vishnu e Krishna, no caso do Vaishnavismo, e o deus um deus assexuado, mas que de gênero masculino no cristianismo.
Porém, em ambas as tradições, o papel do sagrado feminino era fundamental, seja como mediação ou até como fonte final da devoção, que é Maria no catolicismo, Radharani e Lakshmi no Vaishnavismo do hinduísmo. Só que quando você vai entrando nessas tradições, você vê que elas não são só mediadoras. Ou às vezes elas são corredentoras, ou às vezes libertadoras mesmo. Ela tem um papel de salvação. Só que essas tradições não são de culto ao sagrado feminino, não são de culto à deusa. Então, como que é isso? Em que momento que isso chegou? Em que momento que isso se perdeu? Como que essas duas tradições poderiam dialogar? Mais como um diálogo mesmo. Não foi muito um estudo comparado que eu fiz, porque isso em cristianismo e hinduísmo é muito difícil, porque são tradições muito diferentes, com paradigmas muito distintos. Mas, ou seja, como que havia complementaridades e também diferenças? O que isso poderia auxiliar uma a outra a ver esse sagrado feminino e ao ver esse sagrado feminino, impactar nas mulheres dessas tradições. Porque esse foi o meu ponto de partida, né? Ou seja, como que a compreensão do sagrado feminino interfere no tratamento que a mulher tem na sociedade. E como que essa mulher, ao se relacionar com o seu sagrado feminino, muda a sua relação com a sua tradição religiosa, né? Como que essa compreensão muda o seu estado, até psicológico mesmo, para trabalhar na religião. Quando você trata do caso Maria, né? Você foi estudar Mariologia no âmbito da teologia católica, né? Como é que você identificou, né, o modo como a figura de Maria impacta o modo como as mulheres se entendem? E certamente isso muda em diferentes momentos da história e culturas. A Mariologia foi muito rico, né? Porque você tem muitas Mariologias. Você tem Mariologias maximalistas ou outras, às vezes, demasiadamente restritivas, mas você tem uma tentativa de entender essa figura, né? Ou seja, ou de um ponto de vista histórico, a camponesa palestina, ou quase uma divindade mesmo. E aí há inúmeras críticas sobre isso, né? Então, eu tentei traçar um pouco do que era a Mariologia tradicional, o que era já uma leitura crítica a essa Mariologia e o que era uma leitura da teologia feminista sobre essa Mariologia. Ou seja, como que Maria pode ser usada para uma emancipação feminina, como ela pode ser compreendida como um símbolo de libertação da mulher ou de grandeza da mulher, ou como também ela foi usada como aquela coisa, você exalta uma figura feminina em detrimento de todas as outras, como símbolos, dogmas marianos foram usados também para uma certa diminuição das mulheres. Então, a gente pôde ver como que a Mariologia, ela serviria tanto para um papel submisso da mulher, como ela foi utilizada por tanto tempo assim, como também, se uma coisa pode ser usada para dominar e subjugá-la, também pode ser utilizada para libertar, para exaltar. Como que uma outra visão sobre Maria é talvez necessária para uma outra visão da mulher. Só que isso a partir da mulher. O problema que é o antigo é que é o homem imaginando o que é essa figura feminina, é o homem imaginando como que deve ser a mulher e ele tentando estabelecer para as mulheres como elas devem ser. Quando é a mulher que assume o símbolo para ela, fala, não, o que Maria tem que significar para mim? Como ela é, como eu a vejo, como eu enxergo a vida dessa camponesa. Aí a coisa muda muito de figura. Então, durante a pesquisa eu passei um pouco por essa transformação, né, da visão de Maria, talvez desconstruindo muitos elementos da Mariologia tradicional, mas sem descartá-la. Porque há também visões críticas que desconstroem e descartam. Ou seja, não, mas tem muita coisa ali, é uma riqueza impressionante. É um símbolo do feminino que sobreviveu. Né? Ou seja, que está muito presente na muito presente. popular. Imagina que você tem uma personagem que na literatura sagrada aparece muito pouco, mas que ela se torna gigantesca a partir da pequena aparição que ela tem no texto bíblico. Né? E vai ganhando contornos, assim, realmente triunfalistas. Né? E uma figura que aparece no cristianismo, mas também nós vamos encontrar em outras tradições religiosas. Né? O Islã também tem uma palavra sobre Maria. O Alcorão fala mais de Maria do que a Bíblia. Né? Você exalta, às vezes, mais Maria do que a Bíblia. Ou seja, ela é um personagem gigante no Corão. Nos evangelhos apócrifos, né? E muito, inclusive, da devoção mariana vem dos evangelhos apócrifos. Você vai ter Maria também em tradições populares, no reinado, no congado. Ou seja, de uma forma ou de outra, o sagrado feminino no cristianismo resistiu em Maria. Isso é um fato.
Ou seja, e ela assumiu elementos de deusas do passado, deusas que foram sendo aculturadas pelo cristianismo, resistiu ali, porque aí é uma questão que muitas pesquisadoras dizem, é inerente ao ser humano cultuar o sagrado feminino. Então, ou seja, se você define que o sagrado é só masculino, o ser humano dá um jeito de manter o feminino vivo, né? E isso resiste muito em Maria. Então, muito do texto vai ser sobre essa sobrevivência mesmo do sagrado feminino na figura de Maria. E só para a gente terminar esse bloco, né, antes de chamar o intervalo, você viu nesse seu estudo uma repercussão de outras mulheres do texto bíblico, ali do Primeiro Testamento, na figura de Maria? Você falou de deusas aculturadas, mas e no próprio texto bíblico? No texto bíblico é muito interessante, porque hoje tem várias leituras de teólogas e também de outro ramo que a gente chama de antropologia bíblica. Tem uma professora em Portugal que estava na minha banca, inclusive, a Lídice Meyer Ribeiro, que trabalha muito isso. Da Lusófona. Da Lusófona, que é trabalhar personagens do Antigo Testamento, às vezes de grandes aparições ou às vezes de pequenas aparições, porque o texto bíblico pode revelar tanto na ausência quanto na presença. Então ela traz as profetisas, ela traz várias personagens do Antigo Testamento e vai também trazer nomes da divindade, que são nomes femininos, Shekna, Rockman, Ruá, né? E ela vai trabalhar como que esses nomes femininos também revelam É chato falar face feminina de Deus, porque aí sempre dá a impressão que Deus é masculino e tem uma face feminina subordinada. Mas não, essa divindade que é também feminina, isso também está presente no Primeiro Testamento. E há discípulas de Jesus que estão no texto. Discípulas que muitas vezes foram esquecidas, às vezes muito também pela ultradevoção a Maria, mas que elas estão lá. E, sobretudo, a figura hoje de Madalena. Que de todo o cristianismo hoje, a mais pesquisada e debatida entre as mulheres que estavam do lado de Jesus é Maria Madalena, talvez mais até do que a mãe de Jesus. Né? Hoje ela colocada de novo no seu lugar como apóstola dos apóstolos, né? e deixado de lado toda uma visão equivocada que se tinha sobre Madalena como a prostituta arrependida, que hoje você entende que não era aquela personagem. Você tem várias leituras que a colocam como a primeira testemunha da ressurreição. Então, falar um pouquinho de Madalena, eu não entrei tanto, porque aí seria outra tese, um outro estudo, né? Mas falar um pouquinho dela foi importante também para resgatar essas mulheres que estavam ali do lado de Jesus e também ficaram esquecidas ao longo da história, né? Muito bem. E já a gente vai tratar da questão da Índia, né? Das deusas no hinduísmo, mas é depois do intervalo. A gente vai conversar com Romero Bittencourt e Carvalho. Fique por aí, voltamos já. Quando a gente estuda o sagrado feminino, qualquer tradição é também resgatar o papel da mulher na história. Encerramos o bloco anterior refletindo sobre o resgate das mulheres. Agora, no segundo bloco, a gente vai conversar mais sobre essa presença do feminino nas religiões da Índia. Você trabalha na sua pesquisa com uma figura do presépio, né? Conta para nós, eu acho que vale a pena a gente trazer essa noção aqui para o público. E aí sim, depois a gente volta falando, né, retoma a ideia do feminino nas religiões da Índia, que é um tema que você já trabalha há mais tempo, não? Sim. É interessante essa do presépio, é uma teóloga chamada Bianca Daebs, que ela faz uma reflexão, que ela está conversando com a avó, e fala, cadê as mulheres do presépio? Maria estava parindo sozinha? Sem nenhuma mulher para ajudar, ser uma doula? E aí a avó dela fala, filha minha não ia ter filho sozinha, não. E aí elas concluem que, ao longo da história, foram retirando as mulheres do presépio, colocando ali magos, animais, anjos, ou seja, figuras que chegaram lá, viram e foram embora, mas não ficaram ali ajudando Maria depois do parto, no parto, em todo esse trabalho. Não tinha uma comunidade de mulheres ao redor dela. E aí ela vê um presépio na Bahia que uma artesã faz com as mulheres do presépio. E aí, o paralelo que eu fiz é que, quando a gente estuda o sagrado feminino, qualquer tradição é também resgatar o papel da mulher na história. Muitas vezes a gente foca muito no texto para analisar religiões, e o texto, como é um texto masculino, ele exclui as mulheres, ele faz um recorte. Mas quando a gente vê em esculturas, na arte, às vezes na poesia, a gente tem essa presença das mulheres ali, como é óbvio, né, que a gente teria. Então,
resgatar isso é também deixá-las nesse lugar de destaque. Certamente tinha mulheres ali ao redor de Maria para ajudar ela a ter o parto. É Eu gostei impossível que não muito tenha. dessa questão. Confesso que eu não havia pensado nisso também. Também não. Para mim foi, assim, nossa, mas claro, é muito óbvio isso, né? É. Mas veja, a gente está falando aqui dos estudos de Mariologia, isso envolve teologia, envolve textos e tal, mas esse culto é no dia a dia, né? São nas festas, é aí nos finais de semana, acontece nas comunidades, nas igrejas. Na Índia, como é que é? Como é que a gente pode trazer, né, um olhar comparativo também do sagrado feminino? O hinduísmo, ele, em tese, ele tem mais ferramentas para lidar com o feminino. As mulheres são muito mais presentes nos textos, tem muito mais texto também, né? Então, assim, tem muito mais personagens femininas ocupando vários espaços, desde sábias, guerreiras, debatedoras, princesas, rainhas, camponesas e deusas. Você tem uma profusão muito grande de deusas e uma representação muito rica de deusas. Das grandes religiões, o hinduísmo é a última religião da deusa ainda presente, né? E que você cultua a deusa em múltiplos aspectos. Você tem deusas maternais, deusas guerreiras, deusas sanguinolentas, deusas mais benevolentes. Você tem uma vastidão, é impressionante a riqueza, até arquetípica de representação da divindade feminina. Porém, isso não resolve o problema da mulher. Essa é que era uma questão da minha tese, porque a grande teóloga Ivone Gebara falava que, se você fala, né, pensa e escreve num texto dela sobre teologia feminista, que talvez se tivéssemos no Ocidente a representação de Deus como mulher tão forte como a gente tem como uma divindade masculina, muitos dos nossos problemas estariam terminados. E quando você vai estudar o hinduísmo, você vê que não, que você tem outras necessidades. Porém, no dia a dia das pessoas no hinduísmo, o culto à divindade feminina é completamente presente, né? É cotidiano, assim como no catolicismo, ele é muito proeminente. Só que você tem muito mais licenças teológicas para cultuar o feminino como algo sagrado, superior ao aspecto masculino em todos os sentidos. A expressão sagrado feminino, você acha que se adequa mais ao caso hindu? Eu acho que é mais natural. Aqui a gente tem que fazer um exercício maior, porque nós fomos condicionados a pensar na divindade sempre como masculino, Pai, Filho e um Espírito Santo que, por mais que seja feminino, que o Leonardo Boff trabalhe, que pode ser Maria, que é a face feminina de Deus, mas ainda também trabalhado em metáforas masculinas. E lá não, lá você tem uma facilidade para entender esse feminino de uma forma muito mais exaltada, o que não reflete numa libertação social da mulher, mas existe. Você tem isso mais fácil na teologia, você não precisa construir muita coisa. É lógico que ainda assim nos textos você vai ter passagens misóginas, você vai ter passagens... Enfim, você também textos que estão sendo lidos e relidos e trabalhados nesses últimos milênios aí e já ganharam vários contornos culturais. Mas está lá, a devoção à divindade feminina é muito presente. Tanto Radharani quanto Lakshmi, que foi as duas que eu trabalhei mais, quanto numa tradição, o hinduísmo são várias tradições, né? E sempre a gente tem que fazer esse pequeno preâmbulo, né? Não é uma religião apenas, né? São várias tradições. E uma delas é o Shaktismo, que aí sim cultua a divindade feminina, é a religião da deusa por si, né? Mas mesmo nas outras tradições, o feminino vai ser mais destacado do que o masculino em todas elas, mesmo que aparentemente você cultue uma divindade masculina, mas você nunca faz isso sem, pelo menos, a intermediação da divindade feminina, né? Isso me parecia tão parecido com o sentimento do católico com Maria, sabe? Mesmo que você cultue o Deus, você não passa por ela, não é ela que vai dar a graça, que vai te receber, que vai fazer uma intermediação, talvez com uma divindade masculina um pouco mais irada ou menos benevolente. Parecia uma coisa muito parecida, né? Então, eu fui buscando um pouco essas aproximações, como você disse, essas comparações, para poder chegar em algum lugar. E por comparação, tem a ver? Tem a ver, tem a ver. E aí acho que ajuda até a entender alguns aspectos da Mariologia, porque se a teologia católica, a própria Mariologia, ela vê limites nisso, né? Você não pode exaltar Maria além de outras figuras, ou seja, você tem ali a revelação em Cristo, que ela é algo inegociável. No hinduísmo, no Vaishnavismo, com as deusas, você não vai ter esse limite, não. Você pode cultuar Radharani, Lakshmi, mais igual do que Vishnu, Krishna, não tem esse limite. E até figuras também de
de santas, porque aí era uma outra questão que eu trouxe, né? Que aí a relação da mulher com o seu sagrado, como você tem essa representação nessas deusas, e aí é uma vivência um pouco diferente do hinduísmo com a sua mitologia, com a sua tradição religiosa, um pouco menos talvez histórico-crítica do que a gente, você tem o feminino vivido nessas tradições, ele também espelha muito do que são essas divindades femininas. E aí é algo que, no cristianismo católico, a gente precisa fazer uma revisão, talvez, de olhar desse feminino, seja em Madalena, seja nas outras discípulas, seja em personagens do Primeiro Testamento, seja em Maria de Nazaré, né, que lá você já tem isso mais estabelecido, mas não, talvez, ainda tão difundido, porque as mulheres ainda praticam suas tradições mediadas pelos homens. Então, também tem o mesmo problema delas não ainda terem tomado esses símbolos para si, tomado essas deusas para si. Não, isso aqui representa para mim, eu não preciso da mediação de vocês para poder viver isso aqui. Assim, eu não sei se eu vou conseguir elaborar bem, mas você falou, e várias vezes você chama atenção para o cristianismo católico e tal. Eu fiquei lembrando de algumas teólogas feministas da tradição luterana, que de algum tempo atrás vem trazendo o papel de Maria, inclusive resgatando o texto de Lutero sobre Maria. Bem, e aí eu chego no que seria a minha dúvida, né? Há tradições no mundo evangélico que apagam a figura de Maria. E você disse que não há como ocultar esse lugar do feminino na religião. Como é que a gente pensa esse caso em particular? Você chegou a refletir algo sobre isso? O que você pensa hoje a respeito disso? Não há como apagar. A pessoa pode tentar, mas isso vai sempre causar um desequilíbrio. Porque se a gente pensa que essas tradições imaginam Deus como absoluto, ele tem que ser homem e mulher, ele tem que ser absoluto, ele tem que ser tudo, ele tem que ser capaz de não ter limites. Se a gente está falando, então, que Deus é absoluto, ele tem que ser capaz de ser o que ele quiser. Se a gente limitá-lo a uma divindade masculina, essa limitação é nossa. Ele não pode ter essa limitação. Então, se a gente está criando um Deus limitado, a gente está fazendo um desserviço a essa imagem dele como um absoluto. E não vai ser possível. De uma forma ou de outra, o feminino sempre vai emergir. Senão, a gente vai sempre ter essa sociedade, como a gente tem, desequilibrada e que maltrata a mulher. Ela, de acordo com os textos, com alguns Puranas, né, que são textos da Índia antiga, jamais vai haver prosperidade e felicidade num mundo que as mulheres forem maltratadas. E eles fazem esse paralelo, porque elas são expansões da divindade feminina, expansões da deusa. Então, o maltrato à mulher é um maltrato à deusa. Não tem felicidade, não tem prosperidade. Então, assim, a gente vai sempre ter um mundo desequilibrado, porque entender o sagrado é entender o sagrado como um absoluto. Essas tradições vêm assim. E se esse sagrado é absoluto, ele tem que ser impessoal, ele tem que ser pessoal, e como pessoal ele tem que ser masculino e feminino, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser a natureza e o espírito. Ele tem que ser não dual também, ele tem que ser algo que engloba tudo, né? Que está em tudo, que a gente não vai poder ver nada que não seja esse sagrado, que não seja a experiência com esse sagrado. E essa é uma questão muito forte, que o cristianismo teve muita dificuldade de entender, talvez, porque ele sempre foi muito dualista nisso, né? Ou seja, Deus é o espírito e o espírito é o homem. A mulher é a natureza é inferior, a natureza tem que ser dominada, a natureza tem que ter a ação do homem para que ela seja divina. A mulher, ela tem ciclos menstruais, ela gera vida, então ela é da natureza, ela é menor, intelectualmente menor, porque o homem é que é do intelecto, do espírito. Essa dualidade é um terror. Ela é um terror. Ela é o grande problema que a gente tem para entender o sagrado feminino. Romero, muito obrigado por você ter vindo aqui. Ficou um trabalho muito bom. E eu tive o prazer de conhecer a sua pesquisa agora, me preparando para essa nossa conversa. Certamente há muitas outras coisas que nós poderíamos ainda falar. O Religare de hoje fica por aqui, uma parceria da TV Horizonte com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para conhecer mais sobre o programa, acesse pucminas.br/ppgcr. Na próxima semana, nos encontraremos novamente para boas conversas com os nossos convidados. Um abraço muito cordial e até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.